Para que fôssemos herdeiros, foi necessário que o pai morresse, ou enfermasse o filho e o entregasse para que nós tivéssemos direito à herança do céu. Mas, voltando ao texto, eu percebo também que esse tal Nabote foi dada a ele uma vinha por herança de seus pais. E essa vinha era perto da casa de Acabe. Um homem rico, poderoso, né? E que tinha tantas vinhas que ele quisesse ter, mas simplesmente ele resolve pôr o olho na vinha do pobre do Nabote. Sabe o que eu aprendo? A primeira lição do pastor Júnior, que eu aprendo, apóstolo Cícero, que ele só botou o olho naquela vinha porque ele viu algo nela. Ele só botou os olhos naquela vinha porque tudo que tinha ao redor dele talvez não tivesse a importância e até o fruto que aquela vinha talvez desse. Aleluia, glória a Deus. Talvez o que incomodou a ele não foi simplesmente estar perto da casa dele, mas a maneira como aquela vinha dava fruto. Eu aprendo aqui também, trago ao coração do meu pastor, porque eu trago também para mim, pastor Júnior. Eu me lembro quando eu fundei o Ministério Casando de Betel em 2012, e quantas idas e vindas, e toda vez que eu queria parar e desistir, Deus olhava para mim e disse: ainda não é hora de sentar, ainda não é hora de parar, ainda não é hora. E muitas vezes fazemos alianças, às vezes, na maioria das vezes, porque não temos para onde correr. Às vezes a gente vê uma porta se fechando e acha que ela vai se fechar mesmo. Mas eu sempre digo que Deus dá um escape. Pastor Júnior? Deus dá um escape, até para a gente se refrescar um pouco. Eu me lembro que quando Elias, depois de uma grande batalha com aqueles profetas de Baal, agora o homem que enfrentou uma grande batalha daqueles profetas, 950 profetas de Baal, 450 de Reacabe, 450 de Jezabel, né? E ali, depois daquela grande batalha sangrenta, o homem forte que era Elias, a gente vê ele desmoronar. Por um dado momento eu vejo ele desmoronar. Quando ele chega aos ouvidos dele, a perseguição, e agora é mandado um recado sobre a morte premeditada, que estavam premeditando a morte de Elias, aquela Jezabel. E aí Elias, ele se senta em um lugar e começa a desfalecer, começa a se entristecer, começa a dizer: eu sou melhor do que meus pais, né? Aí quando o Senhor chega até ele, irmão, ele vai dizer assim: olha só o que ele vai dizer: todos fugiram, fico eu. Aí ele começa a desfalecer no rosto, desanimar, querer agora pedir a morte. Porque muitas vezes acontece, irmão, conosco, depois de uma caminhada longa, a gente quer parar pelo cansaço, pelas perseguições, pelas frustrações, porque é frustrante investir no reino e a gente não vê o que a gente quer naquele momento, né? A gente não vê. Olha que quando é dada uma negativa para Acabe, ele vai diminuir, se deitando, né? E todo desanimadozinho, só faltava um pirulito que nem se tira de uma criança, ela começa a chorar. E ali, a mulher cruel que ele tinha, Jezabel, pergunta para ele: o que ele está vendo, cara, que você está assim? E ele começa a contar que ele queria aquela vinha, trocava ali que fosse numa horta,
a horta e a vinha, irmão. Querer negociar a vinha com horta não tem nem lógica. A primeira lição que eu aprendi, eu não posso trocar minha vinha por uma horta. Não posso trocar minha vinha por uma horta. A minha vinha é a herança de meu pai. Ele disse para acabar, essa vinha é a herança do meu pai, levou tempo. Ele preparou tudo isso para me deixar. E agora eu tenho que cuidar daquilo que Deus colocou na minha mão. Glória a Deus, aleluia. É que o Senhor precisava voltar para cuidar daquilo que Deus tem colocado na mão do Senhor. É que Deus tem um plano lógico. Ele até permite as negociações que nós, seres humanos, fazemos. Até Ele permite a gente sair para um lado com uma estratégia, uma fuga, achando que aqui eu não volto mais. Eu lembro do tempo também que eu disse assim para minha esposa: olha, vou fechar o ministério, não quero saber mais de casa de Betel. E eu fechei o ministério e fui para quadrangular. Fiquei lá ministrando outras igrejas da quadrangular, lá no Vergel, com o pastor Wellington. Entende? Só, irmão, que Deus ele vai reivindicar. Só que Deus ele vai querer cobrar de mim e de você aquilo que o Pai